Pessoal, vou explicar para vocês, agora no ano está resolvendo a equação do segundo grau, já resolvemos pelo delta, por Bhaskara, e agora a gente está aprendendo a resolver por soma e produto, certo? Soma das raízes e produto das raízes. Eu vou fazer aqui esse vídeo mostrando para vocês como que facilita algumas questões para resolver por soma e produto. E realmente alguns concursos, algumas provas pedem para você achar a soma das raízes e o produto das raízes da equação do segundo grau, tá? Então, essa questãozinha aqui eu vou resolver por aquele método longo que a gente aprendeu, certo? Esse método também serve para resolver qualquer outra equação do segundo grau, gente. Não é que a gente vai dispensar essa maneira longa de resolver, não. É que às vezes, quando ele pedir a soma e o produto das raízes, a gente já pode ir direto ao ponto, tá? Então, dependendo da situação, você pode usar soma e produto, e dependendo da situação, você vai desenvolver o delta, porque o delta também dá bastante informações pra gente, quando o delta é maior que zero, essas informações, né? Tem duas raízes distintas, delta igual a zero. As raízes são reais iguais, delta menor que zero, dentro do conjunto dos reais, a gente, né, não tem solução, deixa lá sem solução. Então, gente, eu vou resolver da maneira normal e eu vou explicar da onde que veio aquela formulazinha da soma e produto, tá? Então, a princípio, o que eu vou fazer agora aqui, vocês já sabem. Então, ó, o que diz a questãozinha? Na equação x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, acha a soma, olha só, acha a soma e o produto das raízes, né? Então, gente, a princípio vocês fariam o quê, né? Vocês achariam, aqui ó, tá a equação do segundo grau, vamos identificar os coeficientes. O A é o número que multiplica a variável elevada a 2 ao quadrado aqui, ó. O A, no caso, quando não aparece nada, é 1. O B é o número que multiplica a variável elevada a 1 aqui, ó. Pronto. O B é menos 7, o sinal também entra, vocês já sabem. E o termo independente, o C, é 12. Certo? Método normal. A gente vai resolver normalmente. Então, olha lá. Tem os coeficientes, agora eu acho o delta. O delta é igual a B2, B ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C, certo? Vou substituir esses valores aqui, o A, B e C, por esses números aqui. E achar o valor do delta. Olha lá, o B. O B vale menos 7, gente. Se eu vou substituir um número que é negativo, eu coloco parênteses. Olha lá, menos 4 que multiplica A. O A vale 1, substituo aqui. Vezes C, o C vale 12. Até aqui tranquilo, certo? E agora, gente, a gente vai resolver essa expressãozinha numérica aqui, ó. Menos 7 ao quadrado. Qualquer número, entre parênteses, né, gente? Qualquer número que está elevado a expoente par fica positivo. Por quê? Menos com menos vai dar mais. 7 vezes 7, 49. Agora aqui, regra de sinais, ó. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Então, o delta aqui, gente, ó, 49 menos 48 dá 1. Achamos o delta. Gente, delta maior que zero. Eu sei que eu vou ter duas raízes reais e distintas, né, diferentes. Agora a formulazinha de Bhaskara. X é igual a menos B. Presta bem atenção agora aqui que eu vou colocar os sinais de cores diferentes. Presta atenção agora, gente. Ó, mais e menos, mais ou menos, raiz quadrada de delta, né? Agora vem para o esquema normal. Raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Menos B é mais ou menos raiz de delta sobre 2A. 2 vezes A. E agora eu vou substituir. Gente, aqui já está o detalhe. Eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou fazer isso aqui, ó. X1. Já vamos resolver direto. Quem que vai ser o X1? Eu vou usar, gente, essa fórmula aqui, ó.
com sinal positivo. Então vai ficar, o x1 vai ficar menos b, mais, olha lá, sinalzinho, vou usar, ó, mais a raiz quadrada do delta tudo dividido por 2a. Duas vezes a, certo? E o x2? O x2, eu vou usar menos b, menos raiz quadrada do delta tudo isso aqui dividido por 2a, certo? Então tá aqui a primeira raiz, usei o sinal mais, a segunda raiz usei o sinal menos. Eu já vou substituir aqui e já pegar o valor, tá, gente? Os valores. Então vai dar menos da fórmula com o menos aqui, ó, menos com o menos dá mais. Então vai dar 7 mais raiz quadrada do delta. Gente, o delta aqui dentro, ó, o delta vale 1. Então aqui dentro vai ficar raiz quadrada de 1, que é 1. Dividido por 2 vezes a. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Então, ó, 8 dividido por 2 dá 4. Achamos a primeira raiz. Aqui. Menos b, o menos da fórmula, com o menos aqui vai dar mais. Então vai dar 7. Menos raiz quadrada do delta. O delta vale 1, então vai ficar raiz quadrada de 1, que é 1. Dividido por 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Aqui, gente, 7 tira 1, fica 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, achamos aqui. Ó, ele pede o quê? Ele pede, acha a soma e o produto das raízes, gente. Então, a soma aqui, ó, a soma seria o quê, né? Respondendo aí, a soma das raízes seria o x1 mais o x2, certo? x1 mais x2. Então, a soma das raízes vai ser 4 mais 3. 4 mais 3, 7. E o produto vai ser o quê? x1 vezes x2. Produto, gente, quanto que é 4 vezes 3? 12. Então tá aí. Certo? Então tá. Respondemos aqui. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês da onde que veio a formulazinha do soma e produto, certo? Vou passar um traço aqui, ó. Ó, soma das raízes. Então, vamos lá. Soma das raízes. Ó, x1 mais x2, certo? Vamos lá. Gente, o que é o x1? O x1 é isso aqui, ó. A fórmula dele é isso aqui, ó. Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, certo? Então, aqui, ó, peguei o x1, tá aqui. Então, menos b mais raiz quadrada de delta, tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. Certo? Esse é o x1. Ó, x1 tá aqui, mais o x2. O x2 é esse, gente, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Certo? Pessoal, aqui está somando frações de mesmo denominador. Certo? Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Quando eu tenho aqui, por exemplo, 1/3 mais 7/3, quando eu somo frações de mesmo denominador, eu copio o denominador e faço a continha lá em cima, certo? 1 mais 7 dá 8. Então aqui vai acontecer a mesma coisa, mesmo sendo letra. Então, ó, o denominador, então aqui eu vou manter, ó, x1
Então, a soma das raízes, gente, x1 mais x2 vai ser igual, ó. Aqui tem o mesmo denominador, eu vou manter o denominador. Mantenho o denominador. Agora aqui, gente, eu vou fazer. Ó, eu tenho aqui menos b mais raiz de delta. E aqui eu tenho menos b menos raiz de delta. Repara aqui que os sinais estão trocados, ó. Aqui é mais raiz quadrada de delta, aqui é menos raiz quadrada de delta. Vai cancelar, certo? Ó, mais raiz quadrada de delta, menos raiz quadrada de delta, eles cancelam esse delta aqui. Quem que sobrou lá em cima? Sobrou, gente, menos 1b com menos 1b, menos 2b. Então, ó, menos 1b com menos 1b, menos 2b. Olha lá, certo? Menos 2b. Agora aqui, gente, eu cancelo. Esse 2 com 2, simplifica um 2 com 2, ó. Simplificar o 2 com 2, ó. Olha lá, simplifiquei. Quem que sobrou? Sobrou menos b sobre a. Tá aí. Então, por isso que a soma das raízes é menos b sobre a. Tá? Tá bom. Então, isso aí é a soma das raízes. Agora, vamos ver o produto das raízes. Da onde que vem a formulazinha? O produto das raízes, certo? Então, ó, x1 vezes x2. Pessoal, mesmo esquema, só que agora é multiplicação. Vou tomar cuidado. Então, vai ser o x1, olha lá. x1 é isso aqui, ó. Mesmo esquema. Menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Vezes o x2, ó. Vezes o x2. Menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Certo? Então agora, gente, a gente está multiplicando. Ó. x1 vezes x2 vai ser igual. Pessoal, quando eu tenho multiplicação de frações, eu multiplico os denominadores e multiplico os numeradores. Certo? Então aqui vai ficar, vamos primeiro os denominadores, ó. Vamos primeiro os denominadores. Ó, 2a vezes 2a, eu faço o número primeiro. 2 vezes 2 dá 4. A elevado a 1 vezes a elevado a 1, a elevado a 2. Certo? Tranquilo? Agora aqui em cima, gente, aqui eu vou multiplicar. Certo? Eu vou multiplicar. Só que tem um detalhezinho, vocês que estão no nono ano, tem um detalhezinho aí, gente. Eu vou fazer aqui, ó, olha só, uma revisãozinha de produtos notáveis. Quando a gente tem produto da soma pela diferença de dois termos, olha só, produto da soma pela diferença de dois termos. Por exemplo, quando a gente tinha aqui, ó, P mais K, que multiplica um número menos o outro. Ó, produto da soma pela diferença. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. O que acontecia quando eu tinha produto da soma pela diferença? Ia ser o quadrado desse primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá, gente? Então, ó, produto da soma pela diferença de dois termos. Faria o quê? Pegaria o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer ali. Ó. Então, isso aqui é os produtos notáveis. Ó, eu tenho aqui, ó, produto, vou até pôr uns parênteses aqui, ó. Fica tranquilo, ó. Faz de conta que tá isso aqui para ajudar, ó. Vamos ver se ajuda a visualizar. Produto da soma pela diferença de dois termos. O que acontece? A gente pega o primeiro termo e leva ao quadrado, então vai ficar menos b ao quadrado aqui, ó. Menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é a raiz quadrada de delta. Então, pego a raiz quadrada de delta e elevo ao quadrado, certo? Então, ó, produto da soma pela diferença. Tá, continuando. Olha lá. Menos b ao quadrado, gente. Menos com menos dá mais. B vezes b, b ao quadrado. Menos. Raiz
quadrada de delta elevado a 2. Gente, esse 2 aqui, ó, se uma raiz quadrada está elevada a 2, esse 2 faz cancelar a raiz. Quem que saiu? O delta. O delta saiu. Embaixo, 4 ao quadrado, tá? Pessoal, vamos voltar aqui, ó. Quem que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac, só que tem um detalhezinho aqui. Tem um menos aqui na frente. Então, é como se eu pegasse tudo isso aqui, ó, e trocasse o sinal aqui, ó, porque tem um menos aqui na frente, certo? Tá bom? Então, olha só. O delta sozinho, o delta positivo, ele é b ao quadrado menos 4ac. Só que tem um menos aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. x1 vezes x2 é igual a b ao quadrado. Ó, o delta, vou pôr até aqui, gente. Delta é B2, ó, vou abrir parênteses. Menos, certo? Quem que é o delta? B2 menos 4ac, ó. Pronto, tudo dividido por 4 ao quadrado, certo? Então, x1 vezes x2 vai ser igual. Agora, vamos finalizar. Vamos ver se a gente consegue finalizar isso aqui. Então, aqui, gente, ó, b ao quadrado, não mexi nada com ele. Agora, esse sinal negativo aqui, ele vai distribuir para todos os sinais aqui e mudar. Se o b ao quadrado está mais, vai ficar menos, porque menos com mais é menos. E menos com menos dá mais. Certo? Então tá, gente. Aqui, ó, esse b ao quadrado menos b ao quadrado vai cancelar. Vou cancelar aqui, ó. Certo? Bem calmo, bem tranquilo, ó. Cancelei, cancelei. Certo? Quem que sobrou, galera? Gente, quem que sobrou? 4ac dividido por 4 ao quadrado. Esse 4 aqui também vai cancelar, gente, porque aqui já sobrou quem, ó? Sobrou aqui, gente, ó. Vou pôr bem devagar para vocês entenderem, ó. 4ac está aqui em cima agora, que sobrou. E embaixo está 4a ao quadrado, certo? Olha lá. O 4 vai cancelar com o 4, né? Dividir. Pronto, sobrou quem lá em cima? Sobrou AC e sobrou A ao quadrado aqui. Gente, olha um detalhezinho agora que eu vou fazer, ó. Esse A aqui, eu vou cortar com esse ao quadrado aqui. Quem que vai sobrar lá em cima? Só o C. Só a letrinha C. E quem sobrou lá embaixo? O A elevado a 1. A, certo? Então, produto das raízes, C sobre A. Tá vendo? Então, assim que foi achado essa fórmula da soma das raízes. Então, a soma das raízes está aqui, gente, ó. A soma das raízes e o produto das raízes. Certo? Então, tá aí. Agora eu falo para vocês. Se pegasse essa equação do segundo grau aqui, já fosse direto nessa fórmula, olha só o que aconteceria então. Se eu jogasse, aplicasse ao invés de fazer isso, isso aqui já está a fórmula pronta, gente. Isso aqui eu demonstrei para vocês da onde que veio essa fórmula da soma e do produto das raízes. Agora, como que vocês vão fazer? Quando tiver uma questãozinha dessa aqui, vocês já vão direto, ó. Olha aqui, por exemplo, como que vocês vão fazer então? Aqui a soma, por exemplo, ó, vai ser aqui a soma, né? Ó, vou apagar aqui para vocês, como que eu faria então essa equaçãozinha aqui, ó, vou apagar. Ó como que ficaria fácil, fácil, né? A soma aqui das raízes. Você já sabe isso aqui, você sabe que a soma é menos b sobre a, você já sabe que a soma é c sobre a. Então você tem essa equaçãozinha aqui, ó. Ache a soma e o produto das raízes dessa equação. Você vem aqui, ó, soma. O que é a soma? Menos b sobre a. Menos b sobre a. Olha o que você faria. Ao invés de fazer tudo isso aqui, olha o que você faria agora. Aqui é o menos da fórmula. Ó. Quem que é o b? O b é menos 7. Menos com menos dá mais. Aqui. E
o A vale quanto? O A vale 1. Então a soma daria quanto? Daria 7. Certo? Aí, e o produto? O produto, você já usaria essa forma, C sobre A. O produto das raízes é C sobre A. Já acha aqui, quem que é o C aqui? Ó, 12. 12. Dividido por A. O A vale quanto? O A vale 1. Pronto. Opa! Aqui. Então, gente, agora que você já sabe que a soma das raízes é menos B sobre A e o produto das raízes é C sobre A, numa questãozinha dessa aqui, ó, você já faz isso aqui, ó. Você faz até mais rápido que isso. Ó. Então, a soma é menos B sobre A, vê quem que é o B aqui, quem que é o A, e já faz. E o produto, C sobre A? Ó, C dividido por A. Acabou. Não precisa fazer tudo isso aqui, certo? Porque ele pediu a soma e o produto das raízes. Então, isso aqui foi uma demonstração para ver da onde que surgiu. Gente, continuando então, agora eu vou mostrar para vocês como que aquelas relações entre coeficientes e raízes são importantes e ajudam a gente a ganhar bastante tempo, tá? Então, numa questãozinha dessa aqui, por exemplo, determinar o produto e a soma das raízes da equação. Gente, então ele quer o produto e as raízes. Numa situação normal que você não saiba aquela formulazinha, você ia fazer o quê? Você ia achar A, B, C, achar o delta, Bhaskara, achar as raízes lá no final, o maior trabalho, né? No final você ia somar uma com a outra e depois ia multiplicar uma com a outra para saber, para responder isso. Agora não. Então, se você já sabe que a soma das raízes, né? O x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, você pega os coeficientes, só faz isso, ó. Então esse menos aqui, ó, vamos saber quem que é, ó. O a vai ser o 6, o b vai ser o menos 4 e o c vai ser 5. Então é só substituir direto. Se ele quer a soma das raízes e o produto, então menos b, ó, o b aqui é menos 4, menos com menos dá mais, né? Dá 4. E aqui embaixo é o A é 6. Pronto, gente, deu 4C. Só que essa fraçãozinha aqui a gente simplifica por 2, ó. Dividido por 2 em cima e embaixo, 2/3. Acabou. A soma das raízes é 2/3. Então, se você achasse tudo lá na hora que você somar, ia dar o quê? 2/3. E o produto? O produto das raízes é C sobre A. Né? C, vale quanto C? Ó, C vale 5 aqui, ó, C. E está positivo, nem precisa trocar o sinal. Ó, C vale 5 sobre A. O A vale 6. Acabou aqui. Tá vendo? Então, gente, quando uma equação do segundo grau pedir a soma e o produto, você usa essa formulazinha. Então, x1 mais x2, ó, soma, né, das raízes, menos b sobre a. Acabou aqui. Cuidado com esse sinalzinho, gente. Esse sinalzinho é da fórmula. Então, ó, menos com menos deu mais, certo? Então é isso, ó, soma e produto e acabou. Tá bom? Então agora a gente vai achar as raízes por soma e produto, só que aí a gente vai aprender como que acha as raízes e não a soma e o produto. As raízes por soma e produto, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar aqui, gente. Então, qual que seria a soma aqui? Então, a soma a gente já sabe, vai usar a formulazinha. Gente, a soma das raízes, quando a equaçãozinha, gente, do segundo grau, olha só, presta bem atenção. Quando a equação do segundo grau, o A vale 1, olha aqui, o A vale 1, aqui embaixo vale 1, vai ficar 1, nem precisa colocar, certo? Ó, a soma das raízes embaixo é 1. Aqui no caso o A vai ser 1. Então, embaixo não vai ter nada, porque quando é 1 você não precisa colocar nada. Então vai ser, ó, menos B, ó, menos B, quem que é o B? É o carinha aqui do meio, ó. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar menos B sobre A, né? Ó, menos com menos vai dar mais, vai dar 5. 5 dividido por 1, A é 1 aqui, ó. 5 dividido por 1 é 5, acabou. Como eu falei para vocês, quando o A aqui é 1, não vai precisar nada embaixo, né? E o produto?
O produto vai ser C sobre A. C. O C vale 6. O A vale 1. 6 dividido por 1, 6, tá? Então, a soma e o produto é essa aqui. Agora, a gente tem que pensar o seguinte. Ele quer que ache as raízes. Raízes, gente, toma cuidado. Eu sei que dois números somados, as raízes somadas, gente, vai dar quanto? 5. Então, tem que descobrir que dois números somados dê 5, ó. Dois números somados, o resultado dê 5, né? Somados. E dois números multiplicados, que aqui é produto, ó. Dois números multiplicados que dê 6, tá? Então, vamos pensar aqui. Pensa primeiro no produto, na multiplicação. Quais são dois números multiplicados que dá 6? E ao mesmo tempo que somados tem que dar 5, tá, gente? Então, é esse que é o lance da soma para achar as raízes utilizando soma e produto. Vamos pensar em dois números multiplicados que dá 6. Só que ao mesmo tempo, esses números que a gente achar, a soma tem que dar 5. Vamos pensar, faz de conta que a gente pensa 1 vezes 6, ó. Quanto que é 1 vezes 6? É 6, beleza. O produto deu certo. Mas na hora que a gente vai somar aqui, ó, tem que usar os mesmos. 1 mais 6 não vai dar 5. Então, 1 e 6 não é raiz dessa equação, tá bom? Vou apagar aqui. Agora pensa em dois números multiplicados que dê 6. Outros dois números multiplicados que dê 6. 2 e o 3. Olha lá. Dois números multiplicados, ó, produto, ó. O produto tem que dar 6, ó. 2 vezes 3 é 6. E ao mesmo tempo, esses mesmos números, a soma tem que dar 5, ó. Porque a soma tem que dar 5. Vamos ver se dá 5, ó. Olha lá, bateu. Né? Então, quais são as raízes dessa equação usando soma e produto? Gente, as raízes é o número 2 e o número 3, certo? Fechou? Então, a resposta aqui, ó, são 2 e 3. Não vai colocar aqui a resposta dessa equação aqui, né? A gente não pensa que é 5 e 6, não. Isso aqui foi uma dica para a gente achar a soma e produto. Mas a resposta é essa aqui, gente, ó. As raízes dessa equação aqui é o número 2 e o número 3, certo? Achamos por soma e produto, tá bom? Então lá, B. Mesmo esquema, acha as raízes das equações por soma e produto. Então vamos lá. Qual que seria a soma aqui? A soma das raízes é menos B sobre A. Certo? Aqui, o termo do meio é o B. Só trocar o sinal. Aqui vai ser menos, com menos vai dar mais, 6. E o A aqui é quanto, gente? O A aqui é 1. Então, só copiar 6 dividido por 1, 6. Resumindo, depois que você fizer mais exercício, se você perceber, se você for resolver por soma e produto, se você perceber que o A aqui é igual a 1, você nem precisa fazer essa parte aqui, ó, você já vai direto. Então tá, a soma vai dar 6. E o produto? Produto das raízes vai ser C sobre A. Olha o C quanto que vale aqui, ó? 9. E o A vale 1, 9 dividido por 1, 9, certo? Então, gente, eu sei o que, ó? Eu sei que se eu pegar as duas raízes, somar, o resultado vai dar 6. E se eu multiplicar as raízes, o resultado dá 9. Só que eu não sei quais são essas raízes, por isso que a gente vai entrar com o raciocínio agora. Então, a soma, vamos pensar, a soma. Vamos pensar na soma. Dois números somados, que tem que dar quanto? Tem que dar 6. E no produto, vamos pensar no produto, dois números multiplicados, que tem que dar 9. Como eu falei para vocês, vamos pensar primeiro sempre no produto. Dois números multiplicados, que tem que dar 9. E aqui é dois números somados, que tem que dar 6. Vamos pensar no produto. 1 vezes 9. 1 vezes 9 é 9. Mas quando eu vou somar 1 com 9, vai dar 10, não vai dar 6. Então 1 vezes 9 não serve. 1 e 9 não serve. 3, gente. 3, ó. 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3. O produto é 9, deu 9, deu certo. E 3 mais 3 tem que usar os mesmos. 3 mais 3 deu 6. Então, quais são as raízes? As raízes são iguais, gente. São 3 e 3, ó. Certo?
Se você fosse fazer pelo delta, aqui não pediu. Pediu para você resolver usando soma e produto. Se você fosse fazer pelo delta, o delta daria igual a zero, porque as raízes são reais iguais. Tá bom, gente? Então, ó, soma e produto, ó, você acha primeiro a soma e produto, depois pensa o seguinte, dois números multiplicados que tem que dar 9 e dois números somados tem que dar 6. Tá? Mais um exemplo lá. Então, ó, x ao quadrado mais x menos 6. Então, eu quero achar as raízes por soma e produto. Vamos lá. A soma das raízes é menos b sobre a. Então, tá. Pega o carinha do meio, né? Aqui, ó. E troca o sinal. Aqui, gente, o b vai ser 1, né? Mais 1 com menos dá menos 1. Menos 1. Dividido por 1. Dá menos 1. Então, a soma das raízes, a raiz eu não sei ainda. O x1 mais o x2 tem que dar quanto? Menos 1, certo? Agora o produto. C sobre A. C sobre A. Ó, quanto que vale o C? Menos 6. Só copiar. Menos 6 sobre A. O A é 1, então menos 6 daqui. Tá, gente? Então, no produto, vamos pensar em dois números multiplicados que dá menos 6. Agora, gente, presta atenção no detalhe. Porque dois números multiplicando e o resultado dá negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que um é positivo e o outro é negativo. Porque não pode ser os dois positivos, porque mais com mais vai dar mais. E os dois não podem ser negativos, porque menos com menos também dá mais. Então, a gente já sabe, se o produto aqui é negativo, então quer dizer que um é positivo e o outro é negativo, tá? Então, vamos pensar aqui. Na soma. A soma a gente tem que pensar em dois números, que o resultado dá menos 1. Outra coisa aí, gente, que a gente pode pensar também na soma. Se a soma de dois números, o resultado dá menos 1, quer dizer o quê? Quer dizer que o maior tem que ser negativo. Tá bom? E o produto? Produto de dois números, que o resultado dá menos 6. Tá, então vamos pensar no produto primeiro? Pensar no produto. 1 e 6. 1 vezes menos 6, por exemplo. 1 vezes... Então, menos 6 vezes 1 aqui, gente. Menos 6 vezes 1, ó. Menos com mais dá menos. 6 vezes 1, 6. Só que eu for somar agora, ó. Menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1 não vai dar menos 1. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Então, esse não serve, tá? Então, você pensa no produto primeiro. Agora, vamos pensar em outros dois números. Vamos pensar em dois números que é a multiplicação, que o produto dê menos 6, né? O 3 e o 2. O 3 e o 2. Só que aqui, gente, tem que tomar cuidado por quê? Quem que vai ser positivo e quem que vai ser negativo? Aí eu já uso um pouquinho da habilidade, ó. Tem que usar, né? Porque eu sei que a soma vai dar um número negativo. Então, o maior número tem que ser negativo. Então, vai ser menos 3 e o 2. Olha lá. Menos com mais dá menos. 3 vezes 2, 6. O produto bateu. E a soma também vai bater. Olha lá. Opa. Aqui é 2. Olha lá. A soma. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Certo? Então, quando o número aqui está negativo, você já estou avisando para vocês ficarem espertos. Se o produto das raízes deu negativo, quer dizer que um é positivo e o outro é negativo. E se a soma deu negativo, quer dizer o quê? Quando você vai somar números, se o resultado é negativo, quer dizer que o maior número é negativo. Tá bom? Então tá aí, gente. Achamos as raízes por soma e produto. Agora, pessoal, é o seguinte. Essa dica aqui que eu vou dar para vocês, presta bem atenção. A soma e produto, geralmente, a gente usa quando o coeficiente A é igual a 1, ó. Aí fica bem facinho, sai bem tranquilo, certo? Presta bem atenção. Então, ó, achar as raízes por soma e produto, geralmente, a gente usa, né? A situação mais tranquila, mais favorável para a gente é quando o A é igual a 1.
E quando o A não é igual a 1, o A é igual a 2? Tem gente que já vai para o Bhaskara, para o Delta e para o Bhaskara. Não, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Ó. Presta atenção que dica da hora, tá bom? Então tá aqui, ó. Tá essa equaçãozinha do segundo grau aqui. Presta atenção, olha que dica. Como que você faz para resolver por soma e produto? Só que você tem que tomar cuidado, depois tem que voltar. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma equação equivalente a essa, achar as raízes por soma e produto, depois tem que voltar para fazer alguma coisa. Ó, presta atenção então. O que você vai fazer? Você vai fazer uma equação equivalente a essa. Olha só o que você vai fazer. Você vai pegar esse número aqui da frente, é o A, desse jeito. Você vai pegar o A, vai tirar daqui, ó, tirar daqui e vai multiplicar o termo independente, ó. Olha só, como que vai ficar então, ó, presta atenção. Eu vou retirar vou pôr até vermelho essa equação nova aqui, ó. Vou pôr vermelho não, vou pôr em preto, ó, essa equação nova, ó. Eu vou retirar esse coeficiente aqui e vou multiplicar com o termo independente. Então, como vai ficar como? Eu retirei o 2 dali, o meio não muda nada. Agora, esse 2 saiu daqui e veio multiplicar o termo independente. Então, 2 vezes 1, 2. Tá, gente? Então, agora eu esqueço essa aqui. Eu tenho essa, certo? Tranquilo? Volte o vídeo lá. Agora eu vou fazer soma e produto aqui. Eu vou achar as raízes aqui, tá? Então, esquece assim, vamos achar as raízes aqui por soma e produto. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Soma das raízes menos B sobre A, tá bom? O A aqui é 1, o B é menos 3 e o C é 2. Então, ó, menos, pega o carinho do meio, o B é o carinho do meio, né? Menos com menos dá mais, é só trocar o sinal do meio sempre, né, gente? Então, me dá 3 sobre A, sobre 1. Então, eu sei que a soma é 3, certo? Agora, o produto. Produto, C sobre A. Então tá, quem que é o C? 2. Quem que é o A? O A aqui, ó, nessa, o A é 1. 2 dividido por 1 dá 2. Certo? Tranquilo? Gente, eu sei a soma e o produto. Então agora eu tenho que saber as raízes. Vamos pensar então nas raízes agora. Vamos pensar em soma. Dois números somados que dê 3. E multiplicados que dê 2. Ó, multiplicados que o resultado dê 2. Vamos primeiro para a multiplicação? Dois números multiplicados que dê 2. Gente, bem tranquilo esse, né? Olha aqui, 1. 1 vezes 2, ó, 1 vezes 2 é 2. Eu tenho que usar esses mesmos números para colocar aqui, ó. Então, 1 mais 2 dá 3. Então, ó, a soma deu 3, bateu, e o produto deu 2, bateu, certo? Então, eu já sei as raízes. Gente, eu sei as raízes dessa equação aqui, gente. Então, ó, o 1 e o 2 são raízes dessa equação. Então, certo? Agora, o que eu vou fazer? Se eu já sei as raízes, então, ó, raízes dessa equação é 1 e 2, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá para a outra. Eu não multipliquei aqui por 2, eu não tirei isso aqui, então eu pego as raízes, gente. Então, pego as raízes e divido por esse número aqui. Então, ó, essa raiz aqui eu vou dividir por esse. Então, x1 aqui, ó, vou pôr até em azul. Aí eu volto, depois que eu achei as raízes, eu volto. Então, as raízes aqui, ó, x1, a ordem não importa. Vai ser essa raiz dividido por esse número aqui, ó. E o x2 vai ser essa raiz dividido por esse número aqui. Aí, então, eu já sei as raízes dessa equação aqui do segundo grau. Tá? Poderia se fazer mais rápido, tá, gente? Isso aqui, por exemplo, ó, colocar essa letra S, isso aqui, eu já poderia fazer direto aqui. Então, eu vou fazendo bem devagar para vocês poderem entender. Então, gente, quais são as raízes dessa equação? Que usando essa dica de soma e produto também. Então, tá aqui, ó, as raízes meio e a raiz 1, tá bom? Raiz é meio, então a raiz dessa equação aqui, meio 1, certo?
Então é isso aí. Agora, daqui a pouco aqui, eu já vou fazer mais 2 para vocês entenderem essa dica aí, tá? Vou apagar o quadro aqui e já volto com mais 2 exercícios. Gente, continuando os exercícios então, a gente vai achar as raízes dessa equação do segundo grau, usando soma e produto, e além disso, a gente vai usar uma dica para quando o coeficiente aqui A, ele for diferente de 1. Porque quando é 1, é bem simplesinho, vocês já viram no vídeo lá. Tá? Então, o que você faz? Você tem aqui a equação do segundo grau, você quer resolver por soma e produto. Só que aí tem uma dica. Quando o coeficiente aqui não é 1, eu vou ensinar, né? Eu já passei para vocês a dica lá. Então, o que a gente faz? A gente retira esse número 2 aqui, ó. Retira. E joga ele para cá, multiplicando o termo independente, ó. Vai multiplicar. Aí eu vou trabalhar em cima da equação que eu vou obter, certo, gente? Então, ó, se eu tirar o 2 daqui, vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado, certo? Menos 5x, o termo do meio não muda. E agora esse 2 vai multiplicar o termo independente. Então, 2 vezes 3, 6. Olha lá, certo? Então, eu tenho essa equação do segundo grau. Eu vou trabalhar por soma e produto nessa equação do segundo grau, tá bom? Vamos lá, soma das raízes. Gente, a soma das raízes é menos b sobre a. Né? Só pegar o termo do meio e trocar o sinal, ó, porque é menos aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, então vai dar 5. Sobre a, o a aqui é 1. 5 dividido por 1, 5. Eu já sei, então, que dois números somados tem que dar 5. Tá, vamos para o produto. Produto, C sobre A. O C vale 6 e o A vale 1. 6 dividido por 1, 6. Eu já sei que o produto de dois números tem que dar 6, tá? Depois que eu achar as raízes aqui, gente, não resolvi não. Aí eu tenho que dividir por esse número aqui, ó. Tá? Então toma cuidado para não achar que as raízes aqui não. Essas raízes aqui é dessa equação aqui correspondente, que a gente fez aquela dica, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Pensar em dois números multiplicados que dá 6 e que somados que dê 5. Gente, 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6, ó. 2 vezes 3 dá 6. E esses mesmos números, 2 mais 3 dá 5. Então eu achei as raízes dessa equação aqui, ó. Vou deixar em azul, tá? Então, 2 e 3 é as raízes dessa equação. O que eu faço então para achar as raízes dessa aqui? Eu pego essas raízes e divido por 2. Então, as raízes aqui, gente, ó. Raiz, ó. Vou chamar de x1, x2, não tem problema. Vou pôr em preto até. Ó, x1. Eu pego esse valor aqui e divido pelo número que eu coloquei lá multiplicando. Divido por esse aqui na frente. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu achei a raiz aqui. E o x2? A próxima raiz, o que eu faço? Mesmo esquema, gente. Eu pego essa raiz aqui, ó, 3, e divido pelo número aqui, ó, 2. Então, ó, aí achei as raízes. Então, as raízes dessa equação aqui que a gente estava procurando, por soma e produto, e além disso, por essa dica, quais são? Número 1 e 3 meios, tá? Então tá, vamos pro próximo já, gente, letra F. Ó, o que eu falo para vocês, quanto mais vocês vão fazendo exercício, gente, mais vocês vão pegando as manhas, mais vão tendo dicas, aí você fica tranquilo, você fica mais à vontade. Então, ó, essa equação segundo grau aqui, tem um monte de coisinha que dá para fazer na equação, então você já vai ficando esperto, ó. Ó um detalhe que eu vou falar, além do que a gente está vendo, as dicas, os macetes, além disso, tem mais um detalhezinho nessa equação aí. Então, eu vou fazer vários detalhezinhos. Então, ó, olhou a equação aqui, já outra dica minha para vocês, ó. Olhou a equaçãozinha aqui, ó. Equação do segundo grau. Vamos resolver por soma e produto, dando a dica e fazendo mais uma coisinha agora, gente. Simplificando a equação. Dá para fazer? Dá, quer ver, ó? Além disso, ó. Aqui é 12, aqui é 10, aqui é 8. Então, tudo isso aqui, gente, é uma equação. Aqui eu vou dividir tudo por 2. Ó.
Dividir por 2, por 2, por 2. O do outro lado também tem, né? Só que 0 dividido por 2 é 0. Que equação que eu vou obter aí, gente? Ó, vai ser 12 dividido por 2 dá 6. Ó, 6x ao quadrado. Menos, aqui ó, menos 10 dividido por 2 dá menos 5. E aqui, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. E 0 dividido por 2 dá 0. Gente, isso que eu fiz aqui, ó, simplesmente simplifiquei a equação, tá? Você não vai precisar voltar nessa aqui não, tá? Agora esquece essa aqui de cima, esquece. Agora é sério, né? Esquece, não foi igual nessa situação não. Então, ó, eu tô aqui nessa equação do segundo grau, eu já dei uma simplificada, né? E agora eu vou fazer o seguinte, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, igualzinho a gente fez na outra, ó, e vou obter uma fração equivalente, ó. Eu vou pegar esse número 6 aqui, ó, e vou multiplicar com esse aqui, ó. Multiplicar, certo? Presta atenção que essa aqui já acabou, gente. Essa a gente não vai voltar, eu só simplifiquei. Então tá. Então se eu fizer isso, gente, vai ficar como aqui, ó. Vai ficar, ó, tirei o 6 daqui, x ao quadrado, menos 5x. Olha lá, esse 6 vai multiplicar esse número aqui, ó. Mais com menos dá menos, 6 vezes 4, 24. Certo? Então tá. A gente vai achar as raízes dessa equação aqui por soma e produto, depois vai voltar lá. Ou seja, depois que a gente achou as raízes aqui, gente, a gente vai dividir por quem para achar as raízes? Por 6, depois. Então tá, vamos lá. Soma, aqui ó. Quais são as somas dessas raízes aqui? Menos b sobre a. Menos, ó, pega o sinal do carinho do meio e troca. Lá. A soma das raízes tem que dar 5 para essa equação aqui. E o produto, c sobre a. O c vai menos 24. Menos 24 dividido por 1, menos 24. Tá? Então vamos pensar em dois números na soma aqui, ó. Vamos pensar em dois números somados que dê 5. E dois números multiplicados, tem que ser os mesmos números, né, gente? Vou pôr mais para cá, tá? Então, ó, dois números somados que o resultado dê 5 e multiplicados que o resultado dê 24. Menos 24. Tá? Então tá. Gente, se os sinais aqui na multiplicação tá negativo, então quer dizer o quê? Se dois números multiplicados dão negativo, quer dizer que um é positivo e o outro negativo, certo? Só que agora que na soma, gente, na soma tá dando o que aqui, ó? Tá dando que a soma é um número positivo. Quer dizer o quê? Que o maior é positivo. Então vamos pensar em dois números multiplicados aqui que dê menos 24, tá? Que dê 24, depois a gente vê os sinais. Lá, 1 vezes 24 é 24. Tá? Depois a gente vê os sinais. Só que a soma aqui não vai dar 5 nunca. 2 vezes 12 também dá 24. Só que se eu somar aqui de alguma forma, de qualquer jeito, que não vai dar 5 nunca. Agora, 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Opa, esse eu já tenho que ter um pouquinho de atenção. Por quê, gente? Porque 3 vezes 8 deu 24, beleza. Só que a soma aqui, ó, se eu mudar o sinal de alguém aqui, pode dar 5. Então eu vou por esse caminho. Olha só, lembra que tem que ser sinais diferentes, porque se o produto dá negativo, alguém tem que ser negativo aqui. Só que ao mesmo tempo, a soma tem que dar um número positivo, quer dizer que o maior tem que ser positivo. Então eu faço isso aqui, gente, ó. Aqui, menos 3 e aqui 8. Aqui, ó, menos 3 e aqui 8. Certo? Menos com mais dá menos. 3 vezes 8, 24. Menos 24. Bateu. Você deve 3 e você só tem 8. E você deve 3 e você tem 8 para pagar. Você fica com 5. Então achamos, gente. Aí, ó, lembra aqui, ó. Achamos as raízes
dessa equação aqui, tá? E agora, para eu achar dessa aqui, o que eu faço mesmo? Ó, você já sabe, ó. Olha lá, é só pegar essas raízes aqui, ó, essas raízes aqui, e dividir por quanto? Dividir por 6, tá? Então, ó, raiz aqui, ó, x1, vai ser esse número aqui, ó, dividido por 6. Agora, a gente simplifica por 3 em cima e embaixo. Meio. Então, a outra raiz vai ser esse número aqui dividido por 6. Simplificando por 2 em cima e embaixo. Pronto, gente, ó. Achamos essas raízes aqui, tá? Então, ó. Eu tinha essa equação do segundo grau. Essa simplificação aqui, gente, é normal. Para qualquer equação do segundo grau, você pode fazer isso, tá bom? É uma coisa que não precisa voltar lá, não. Simplifiquei. Então, a partir dessa aqui que a gente fez a dica aqui, ó. Eu tinha essa equação do segundo grau, tirei o número daqui, ó, lembra? Veio multiplicando e depois a gente foi desenvolvendo, tá, gente? Então, a solução é isso aqui, ó. As raízes dessa equação aqui, que era essa, né? Dessa aqui, ó. Menos meio e 4/3. Tá? Então, com isso a gente encerra, tá, gente? Se exercitem lá, façam as questões, tá? Qualquer coisa pode tirar dúvida, beleza? Então tá.